Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula sobre direito penal militar. Hoje nós estudaremos os crimes contra o serviço militar e o dever militar, começando pela submissão, tá? Hoje nós temos que limpar que tipo de crime é isso, insubmissão, tá? No final de tudo você tem que fazer essa diferença. O que é o insubmisso do desertor, tá bom? Vamos lá então? Crime de insubmissão. 183 do Código Penal diz: deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Pronto. O que é esse crime de insubmissão? Tá? Senhores, veja bem. Senhores sabem que todo, né? O homem, ou seja, o indivíduo, né? O ser humano do sexo masculino, a pessoa, ele tem o dever de prestar o serviço militar, chamado serviço militar obrigatório. Ele faz o alistamento, depois vai para uma seleção, se selecionado, vai apresentar a uma unidade do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá certo? Por exemplo, você que faz, a pessoa vai fazer 18 anos, no ano que ele vai fazer 18 anos, tem até junho para alistar-se, tá bom? Isso é o alistamento. Alistou, vai ter uma data para apresentar em um determinado local, para ser selecionado. Vai fazer alguns exercícios ali, uma provinha e tal, para ver se vai ser selecionado, tá? Se for selecionado, vai ter uma data para apresentar, ou seja, uma vez selecionado, ele é convocado para apresentar perante o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Pronto. Imagina o seguinte, então, eu alistei, tá? Compareci na seleção, ok? Fui selecionado e convocado a comparecer numa determinada data num quartel do Exército. Eu não compareço e eu simplesmente ignoro. Por quê? Porque eu já fiz o alistamento, não estou nem aí, não compareço, não quero servir, pronto. Eu pratiquei um crime, estou praticando um crime de insubmissão. Por quê? Deixou de apresentar-se, tá? Se foi convocado, tem que apresentar. Pode até ser que não sirva, porque depois de apresentado tem a incorporação. Então vem, alistamento, né? Na verdade é bem assim, pessoal, para você ter uma ideia, né? Quem serviu o Exército, quem alistou sabe, né? Tem o alistamento, o sujeito vai alistar. Depois vem a fase da seleção. Vai ser selecionado. Se ele for selecionado, vem a fase da convocação. Ó, você foi convocado para servir. Ele convocado, aí vai ser incorporado e aí vira recruta. Incorporação, incorporado. Pronto. O crime de insubmissão é aqui, ó. Sujeito que foi convocado não se apresenta, porque ele vai ter que apresentar, para depois ser incorporado. Depois da convocação, então, tem uma fase chamada apresentação. Simplesmente, eu fui convocado, não me apresentei, pratiquei o crime de insubmissão. É isso que é o crime de insubmissão. Professor, crime de insubmissão é a mesma coisa que deserção? Falso, não é. Deserção, aqui o sujeito não é militar ainda na insubmissão, ele não é militar. Ele foi convocado, porque ele foi selecionado, foi convocado, não se apresentou. Aí ele é insubmisso. Então ele não é militar. Agora imagina que ele foi incorporado, virou militar, agora realmente é recruta. Neste caso, se depois de incorporado, o sujeito afastar, vazou, não aguentou o ralo, foi embora, ficou mais de 8 dias, aí que vem o crime de deserção. Crime de deserção é para quem já é militar. Crime de deserção pratica até o pessoal do bombeiro, da polícia militar. Sim, você é policial militar, simplesmente você vai, se afasta, por exemplo, né? Tá de férias, era para você retornar, não retornou,
Passaram 8 dias, mais de 8 dias, na verdade, passou mais de 8 dias, tá? No 9º dia do seu não comparecimento, já é considerado desertor. Então, não posso confundir insubmisso do desertor. Insubmissão de deserção. Insubmissão é o crime que recai sobre aquele sujeito que foi convocado e não se apresentou, né, perante o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Já a deserção é o sujeito que, sendo militar, já é militar, ele se ausenta por mais de 8 dias, sem autorização. Isto é deserção, tá bom? Professor, eu já vi um nome assim, refratário. Ó, talvez você já viu esse nome aqui, ó, refratário. O que é isso, professor? Refratário. Refratário também é crime? Não. O refratário, por exemplo, tá? É aquele sujeito que alista e não vai para a seleção. Você sabe que tem a fase do alistamento, seleção, convocação, apresentação e incorporação. Né? Eu moro no sítio, alistei, volto para o sítio, pensei que só o fato de fazer alistamento já estou livre. Não, cara, eu tenho que comparecer ainda numa data designada para a seleção, onde eu vou fazer umas provinhas lá para ver se eu vou ser selecionado para depois ser convocado. Eu moro no sítio, fiz o alistamento, não tenho conhecimento, peguei aquele documento, pensei que já estou livre. E nunca mais compareço. Eu sou chamado de refratário. Eu não pratiquei crime nenhum. Refratário, tá? Posso até pagar multa, essas coisas. Refratário não é um insubmisso. Refratário é o sujeito que, por exemplo, se alistou e nunca mais compareceu numa junta militar, nunca mais compareceu para ver na seleção. Esse é o refratário. O submisso, ele vai um pouco para frente, o insubmisso. O insubmisso, ele alistou, ele apresentou para fazer as provinhas, ou seja, na seleção, só que daí ele foi convocado, ele falou que eu não quero servir, não vou nem lá. Esse é o insubmisso, porque foi convocado, ou seja, foi selecionado para prestar o serviço militar obrigatório, e ele, como diz o pessoal aí, cagou e andou, não é isso que o pessoal fala? Cagou e andou significa, ó, não está nem aí, não compareceu. Está aqui, ó. Deixaram de apresentar-se o convocado. Se cair na prova para você sobre os crimes militares, indica a alternativa correta. Letra A. O crime de insubmissão caracteriza quando o indivíduo deixar-se de apresentar o alistado à incorporação. Falso. Não é o alistado, é o convocado. Porque é o sujeito que já alistou, já se apresentou, foi selecionado e foi convocado. Ele falou, o quê? Sai fora, não quero servir, não vou lá não. Era para comparecer na Marinha, Exército, Aeronáutica, falou, sai fora, não vou não. Então você foi convocado e não compareceu para ser incorporado. Lembra? Alistamento, seleção, convocação, apresentação e incorporação. Ele foi convocado para ser incorporado, para ingressar no Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele falou, sai fora, eu não vou. Aí é o insubmisso, tá certo? Deixar de apresentar-se ao convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado. Ou apresentar-se, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Olha só. Imagina o seguinte, são duas condutas que caracterizam esse crime. Uma omissiva e a outra comissiva. Uma ação, claro, porque se eu não compareço, é uma conduta omissiva. Eu não compareci, e eu fui convocado e não compareci. Era para comparecer na primeira semana, por exemplo, do mês de março. E eu não compareci. E eu fui convocado, era para comparecer lá num quartel. Né? Não compareci. Insubmisso. Agora imagina o seguinte, eu compareci na segunda, os caras começaram ali, dá um ralinho aqui, dá um ralinho ali, piriri pará, senta e levanta, parará, parará, passa a terça, passa a quarta, na quinta, ó, a incorporação vai ser na sexta, na quinta eu vazo. Ou seja, até apresentou, mas ausentou antes do ato de incorporação. Duas condutas. Tem aquele sujeito que sequer vai lá no quartel, e tem aquele que vai lá, mas ele é como se fosse fugiu antes
de ingressar na unidade militar, na instituição militar, antes de incorporar-se, tá bom? Ponto. A pena para esse crime é impedimento. O mínimo de 3 meses, o máximo é de 1 ano. Nós falamos das penas principais. E na pena de impedimento, lembra que eu falei para você que no impedimento o sujeito, ele cumpre a pena no quartel, não pode ir para casa, mas ele fica ali no ambiente do quartel. Ele não fica numa cela, não é reclusão, não é detenção. Pena de insubmissão é impedimento, que é uma pena que o sujeito cumpre no quartel. Ele está livre lá no quartel, pode jogar sinuca, pode ir para o campo de futebol, vai para o rancho, Se eu estou preso no quartel, é o pessoal que leva comida para mim, cara. Agora, o insubmisso, não. Ele que vai tomar café da manhã está livre dentro do quartel. Ele está impedido de ir para casa. Claro que está impedido de ir para casa, porque ele está vendo que ele não quis apresentar, ele não quer prestar o serviço militar obrigatório. Se deixar ele ir para casa, ele vai fugir, cara. E se ele fugir, ele vai virar desertor. Ele é insubmisso. Se você deixa o sujeito ir embora, você foi lá e buscou, né? Você tem que prestar o serviço militar obrigatório. Agora você vai ter que ficar 3 meses a 1 ano lá. Imagina se deixasse o cara embora. Apresenta ele hoje e amanhã vai para casa. Ele ia vazar, porque ele já não quis nem se apresentar para incorporar. Tá certo? Porque veja bem, eu alistei, fui para a seleção e aí fui convocado. Tá bom? Tá bom. Eu não compareci para ser incorporado. O quartel vai fazer uma diligência, deveria fazer, para procurar o insubmisso. Ou qualquer pessoa pode, tem um cara aqui que vocês convocaram e ele não foi para o quartel, está aqui fugido no sítio tal. O quartel vai lá buscar você, Marciano. Busca! E eu vou ter que ficar agora no quartel de 3 meses, no mínimo, a 1 ano. Claro, porque se já teve que buscar eu lá no sítio, lá, você acha que buscar e chegar e colocar a farda em mim, é só tirar a farda outro dia, eu vazo de novo. E aí eu vou praticar um outro crime, que é a deserção. Então, pena, reclusão, falso. Pena do insubmisso, detenção, falso. Pena, perda do posto, falso. Pena, suspensão da graduação, falso. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Mínimo de 3 meses, máximo de 1 ano. Pronto. Olha aqui, Na mesma pena incorre quem dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Esse aqui, pessoal, tem uma galera que eles não precisam incorporar na data certa. Eles são dispensados temporariamente. Não é que é dispensado temporariamente, entendeu? Prorroga o tempo da incorporação. Prorroga o tempo dele servir o serviço militar obrigatório. Por exemplo, você está fazendo medicina, você está fazendo odontologia, entendeu? A lei autoriza, se você está fazendo medicina, veterinária, odontologia, tem uns casos específicos, a lei autoriza você terminar o curso e aí sim vir prestar o serviço militar obrigatório. É aí que fala, na mesma pena incorre quem? Dispensado temporariamente, que esse pessoal está dispensado só para terminar o curso. Dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar, terminou o curso, tem um prazo para se apresentar, que não cai para você aqui. Tem um prazo, por exemplo, dá 30 dias para o cara se apresentar. Deixar de apresentar-se. Decorrido o prazo de licenciamento. Terminei meu curso de medicina, então você tem até o final do ano. Um exemplo, tá? Não é objeto aqui do nosso estudo os prazos dessa lei, né? Lei de Serviço Militar Obrigatório. Senhores, então veja bem, 3 situações. Quem não se apresenta foi convocado, quem não se apresenta para ser incorporado em submissão. Quem se apresentou, mas vazou antes do dia da incorporação em submissão. Quem foi dispensado temporariamente, você não está dispensado do serviço. Você está morando no exterior, então tudo bem. Você está fazendo um curso de medicina, ou veterinário, odontologia, os cursos listados na lei. Você, quando terminar o curso, você se apresenta aqui na unidade militar para você servir. Às vezes você já vai até como aspirante oficial, você já vai, naquele período você vira até tenente, cara.
né? Muito bem. Esse pessoal simplesmente terminou o curso ou desistiu do curso e não se apresentou. Também pratica o crime de insubmissão, tá bom? Diminuição da pena. A pena é diminuída de 1/3. O senhor sabe que a pena é de 3 meses a 1 ano. De detenção não, de reclusão não. De impedimento. Insubmissão, impedimento. Insubmissão, impedimento, tá? A pena é diminuída de 1/3. Pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando excusáveis, tá? Imagina o seguinte, cara, o cara não tem estudo, tá certo? Ele errou a data, ou ele entendeu, ele pensou na cabeça dele, como ele já tinha aparecido na seleção, ele pensou o seguinte, não, ou os caras vão vir me buscar, sei lá, ele incorreu em erro, aí diminui a pena dele de 1/3, tá bom? Ou então, pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano, contado do último dia marcado para apresentação. Tem do dia 1º ao dia 8 de março para se apresentar. Não se apresentou no dia 8, já é insubmisso, tá bom? Se porventura o sujeito procurar o quartel e falar, cara, dentro de 1 ano, por exemplo, era para apresentar até dia 8 de março, não apresentou? Em agosto ele aparece lá, na verdade é o seguinte, era para apresentar aqui em março, não apresentei, eu estou apresentando agora. Então você praticou o crime de insubmissão, você está preso. Sim, porque praticou o crime, está preso, leva para o quartel e a partir daí tem todo o procedimento, ele vai ficar de 3 meses a 1 ano. Mas como ele se apresentou, diminui a pena em 1/3. Diminuição da pena em 1/3, em caso de erro, ignorância, ou em caso de apresentação, até 1 ano após o fim da data marcada anteriormente, tá bom? Criação ou simulação de incapacidade física. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Olha só, o insubmisso, que é aquele cara que não se apresenta, sendo convocado e não se apresenta, ou porque teve o serviço temporariamente suspenso, vamos dizer assim, prorrogado, né? Para fazer um curso e tal, e não se apresenta, a pena é de impedimento de 3 meses a 1 ano. O cara ele corta o dedo dele. Olha só, criar ou simular incapacidade física. Ele quebra o braço dele, ele corta o dedo, entendeu? Para quê? Para o Exército ou a Marinha Aeronáutica dispensar. Ele cria isso, ele simula. Olha a pena dele, detenção de 6 meses a 2 anos. Muito mais grave do que se ele fosse insubmisso. Ô, seu mocorongo, para que você quebrou o seu braço? Entendeu? Claro que você deve estar pensando assim, mas é muito difícil provar isso. Claro, uma coisa é provar, outra coisa é o direito militar, outra coisa é o processo penal militar. Direito penal militar, o Código Penal Militar e processo penal militar. Você vai provar isso, o problema é do Ministério Público Militar. Agora, se o sujeito quebrou o braço, cortou um dedo, para não servir, é muito mais grave do que ele não se apresentar, cara. Sim, porque olha a pena do cara, no mínimo 6 meses, e pode chegar a 2 anos. E mais, os senhores sabem que detenção, o sujeito, se for praça nesse aqui, ele vai cumprir no quartel, tá? Vai ter ali a celinha dele cumprir. Impedimento, o cara não fica na cela, fica no ambiente do quartel. É uma pena muito mais light, vamos dizer, tá certo? Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Exemplo, quebrou o braço 1 semana antes de apresentar, mas ele quebrou porque ele fez isso porque não queria servir. Marciano não quer servir, Marciano foi lá e cortou o dedo dele, tá? Quebrou um braço, quebrou uma perna. Ele quebrou com vontade livre e consciente para livrar-se do serviço militar obrigatório. Crime de criação ou simulação de incapacidade física. Substituição de convocado. Só um momento. Tá. Substituição de convocado.
Substituir-se o convocado, você tem que colocar na cabeça. Convocado é o sujeito que foi selecionado. Eu posso ter sido alistado e não ser convocado, tá? Substituir-se o convocado por outrem, na apresentação ou na inspeção de saúde. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Claro, pessoal. Isso aqui é o seguinte, imagina que eu quero servir. Só que eu tenho uma deficiência física, por exemplo, que o exército não vai me receber, tá certo? O que eu faço? Eu mando você no meu lugar, cara. Eu mando você, então, ó, eu sou o convocado e eu quero servir, mas se eu comparecer lá, né, na inspeção de saúde, por exemplo, os caras vão me reprovar e eu quero de todo jeito servir. Ô, você comparece lá para mim? Você é um cara bonito igual a mim e tal, comparece lá no meu lugar. Pronto, ó, substituir seu convocado por outrem na apresentação. Tá certo? Na apresentação. Ou na inspeção de saúde. Pena de 6 meses a 2 anos. Eu sou o convocado, você foi me substituir. Eu pratiquei o crime. E você que foi me substituir? Ó, o que sobra para você também, ó. Na mesma pena, incorre quem substitui o convocado. Ô, cara, quanto que você cobra para ir no meu lugar, lá no quartel, assim, você vai, mas aqui, você tá doido, bicho? E eu nem quero servir? Não, cara. Você vai levar meu documento, e você vai apresentar como se fosse eu. E por que você não vai, Marcelo? Eu não vou, porque olha só, eu tenho uma deficiência, entendeu? E eu quero servir, os caras não vão, então você me apresenta no meu lugar. A pena minha é a mesma coisa que sua, irmão. Isso quando eu quero servir. E se for o contrário, professor? Imagina que é o seguinte, você não tem nenhuma deficiência, sabe que vai servir, tá bom? Presume que vai servir, só que você não quer servir. Você manda um cara deficiente no seu lugar, irmãozinho, né? Manda uma outra pessoa, então você, também é crime. Ou porque quer servir, manda o outro, ou porque não quer servir e manda outro também, que tem alguma deficiência, que tem alguma situação que impeça de servir o serviço militar obrigatório. Substituir seu convocado por outrem. Na apresentação ou na inspeção de saúde. Detenção de 6 meses a 2 anos, é detenção e não reclusão. Tá? Não interessa essas duas situações. O sujeito quer servir, mas tem 2 dedos cortados, manda outro no lugar. Pratica crime os 2. O sujeito não quer servir, manda um outro. Manda outro que tem 2 dedos cortados. Vai no meu lugar, porque os caras vão te dispensar na hora, cara. Entendeu? E leva os meus documentos. Também pratica crime os 2, nas 2 situações, tá bom? Favorecimento a convocado. Dar asilo a convocado ou tomá-lo a serviço. Ou proporcionar-lhe, ou facilitar-lhe transporte, ou meio que obste, ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Sabe o que é isso aqui? Olha só, são várias condutas. Porque olha só, se eu não me apresento, eu convocado não me apresento, que crime que eu pratico? Insubmissão. Tá certo? Tem o crime também de criar ou simular incapacidade física. Ah, o cara cortou o braço. Tem o crime de substituir-se por outrem. Vai lá no meu lugar. E tem o crime do seguinte, ó. Eu não quero servir, mas já fui convocado. Só que é o seguinte, cara. O que eu faço? Eu chego para você, no dono de uma empresa, e falo, cara, arruma um serviço para mim aí, cara. Arruma um serviço para mim aí, piriri parará, tal. Eu vou trabalhar aqui com você, tal. Eu estou vindo de uma outra cidade, eu vim até para apresentar aí, mas eu passei em frente ao quartel ali, já vi um ralo do cacete ali, eu não vou, pô. E também não quero voltar lá para minha cidade. Arruma um emprego para mim aí. Aí, olha só, eu já falei para você que eu vim me apresentar. Então você sabe que vai estar dando emprego para um cara que está se livrando do serviço militar obrigatório. Dar asilo a convocado, receber o convocado, ou tomá-lo a seu serviço, dar asilo. Bota ele para ficar na sua casa escondido, dá aí para ele morar na sua casa, tá certo? Ou
emprega ele, dá um emprego para ele. Agora, desde que você saiba, sabendo ou tendo razão para saber. Porque o cara chega lá na sua empresa, pede um serviço para você. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 19 esse ano. Você olha a documentação, ele não fala nada do serviço militar, por mais que se pergunte, vamos dizer, tá certo? Você vai responder por crime, só porque você deu emprego por cara? Não. Agora, eu chego lá e falo, me dá um serviço, eu não quero voltar lá para o meu estado, e eu vim servir aqui, só que agora que caiu minha ficha, esse trem aí não é para mim não, cara. Os caras vão cortar meu cabelo e piriri parará, arruma um serviço para mim aí, cara. Beleza, aí você praticou esse crime. Dar asilo, né, que receber na sua casa, ou tomá-lo a serviço, recebeu, dar asilo, ou seja, dar moradia ali, né? Ou proporcionar ou facilitar o transporte. Você é caminhoneiro, né? Imagina que eu moro no desculpa pessoal do Paraíba, vou lá. Moro em Altamira. Pronto, moro em Altamira. Um abraço aí pro pessoal de Altamira, tá certo? Moro lá em Altamira, tá bom. E eu vim, porque eu alistei, mas eu alistei para servir aqui, para servir, eu quero servir, por exemplo, lá no SIGS, lá em Manaus. Quero servir lá na Amazonas. Tá bom. Alistei lá, piriri parará, tal. Só que eu moro lá em Altamira. Quando eu chego lá, vejo o ralo, falo, ok, eu não vou ficar aqui não. E aí você, caminhoneiro, chega e explico para você, cara, me dá uma carona aí, bicho, me leva de volta para tal lugar, tal. Porque olha só, cara, se eu ficar aqui, os caras, e eu não vou... Os caras podem me achar aqui, ainda vou levar para o quartel. Então você sabe que eu estou vazando, você dá carona para mim, você dá transporte, praticou esse crime. Seu crime, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos lá então? Dar asilo a convocado, olha a palavra, cuidado, dar asilo ao alistado, falso. Dar asilo ao militar, falso, não é militar ainda, caramba. Dar asilo ao convocado. Não é ao militar, não é ao alistado, dar asilo ao convocado, que é o sujeito que se alistou, que passou pela provinha, seleção, foi convocado para apresentar lá no quartel tal e não foi. Dar asilo ao convocado ou tomá-lo a serviço, ou proporcionar ou facilitar-lhe transporte, ou meio que obste, ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Detenção de 3 meses a 1 ano é o crime. Isenção de pena. Seu favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Ô Marciano, você então foi convocado, tá certo? Não se apresentou e foi trabalhar na empresa do seu pai. Meu ascendente, pai, mãe, avô, ascendente, que está acima de mim. Ou então foi meu pai que me deu asilo, me deu transporte. Ou descendente, seria caso aqui, filho tal. Difícil, né? Porque imagina o cara com 18 anos ter um filho dele. O Código Penal Militar também tem hora me vou falar, hein? Descendente. Então significa que um empresário meu, descendente, que vai me dar asilo, eu tenho 19 anos, 18, 19 anos, quantos anos que tem esse meu filho? Tá bom, mas deixa aí. Ascendente, descendente, cônjuge, esposo, é o esposo que deu asilo, transporte ou emprego, ou irmão. Claro, pessoal, o CPM colocou uma escusa absolutória aqui. Não é razoável exigir dessas pessoas que vá e entregue o seu irmão à força. Não é razoável isso. Entregue o seu esposo, o seu filho, tá? Por isso que o pai e a mãe ascendente, é pai, mãe, avô, bisavô, descendente, o filho, o cônjuge, esposa ou irmão está livre desse crime quando eles praticarem uma destas condutas, tá? E aí, então, terminamos essa parte da insubmissão e os crimes ligados ao serviço militar, tá bom? Esses crimes estão ligados com
o sujeito são praticados pelo indivíduo que foi convocado, não se apresenta, ou substitui, ou faz se substituir por um terceiro, o terceiro também que vai lá no lugar do outro entra, sujeito que dá asilo, emprego, ou transporte, sabendo que está fazendo isso para dificultar, para acobertar o insubmisso, também pratica esse crime, ok? Forte abraço e na próxima aula continuaremos nos crimes militares, tá bom, pessoal?